Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre. Vamos começar esse dia bem informados. Pega o seu cafezinho, que chegou a hora de conferir comigo quais os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 16 de janeiro. Governo deve revogar a medida provisória sobre desoneração da folha de pagamento. Atenção, estudantes, aguenta coração, porque hoje sai o resultado do Enem 2023. Olhos atentos no site do Ministério da Educação. Donald Trump tem vitória triunfante nas primárias republicanas de Iowa. A corrida presidencial americana já começou. E a gente traz também a fórmula para se viver mais e melhor. Quem compartilha com a gente o segredo é um senhor de 96 anos, você não pode perder. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O governo estuda revogar parte da medida provisória sobre a desoneração da folha de pagamento. O Executivo Federal avalia manter a desoneração para 17 setores da economia e também municípios. Vamos conferir o que está em jogo. Parte da medida provisória que aumentou os encargos sociais sobre a folha de pagamento pode ser cancelada. Em reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira, foi discutida a hipótese de manter a desoneração tanto para os municípios quanto para os 17 setores que mais empregam na economia. Os outros dois temas da MP devem ser revogados e enviados ou por meio de uma nova medida provisória ou por um projeto de lei. Além da reoneração da folha de pagamento, a medida também limita a compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais e revoga benefícios fiscais concedidos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Após a reunião realizada na residência oficial do Senado, Pacheco, que tenta uma solução conciliatória para o impasse, disse que ainda pretende consultar o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes de tomar qualquer decisão. O líder do governo na casa, senador Jacques Wagner, afirmou que as alternativas foram apresentadas e destacou que uma decisão concreta só deve ser tomada após o recesso parlamentar em fevereiro. Bom, e o abono salarial vai começar a ser pago no prazo de um mês. O calendário do benefício deve ser acertado até agosto, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A partir de 15 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal começa a fazer o pagamento do abono salarial de 2024 referente ao ano base 2022. Ao todo, mais de 24 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. O abono salarial é um benefício anual com valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até 2 salários mínimos mensais. O crédito ao trabalhador será feito de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Quem for correntista ou tiver poupança na Caixa deve receber o depósito direto na conta. Para os demais, o benefício vai ser concedido por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pelo Banco Público, também de acordo com o cronograma de pagamento. A movimentação dessa modalidade de poupança é feita por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário também pode sacar o abono com o cartão social nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa Econômica. Atenção, estudantes, porque essa notícia é para vocês. O resultado do Enem 2023 deve ser divulgado hoje, daqui a pouquinho, pelo Ministério da Educação. Já para os treineiros, que são aquelas pessoas que participaram da prova, mas não concorreram às vagas, os resultados saem em março. O acesso às notas deve ser feito pela página do participante com o login da plataforma gov.br. Além de avaliar o desempenho dos alunos que estão terminando o ensino médio, a prova é a principal porta de entrada para as instituições de ensino superior no Brasil. Segundo o MEC, mais de 3.900.000 pessoas fizeram a avaliação no ano passado. O espelho das redações será divulgado em 90 dias após a divulgação dos resultados. Os textos são avaliados com as 5 competências e a nota pode chegar a 100. Mas há fatores que podem resultar em nota 0. Entre eles estão a fuga do tema, trecho desconectado e desrespeito.
A nota do Enem pode ser utilizada para participação em programas federais, como SISU, ProUni e FIES. O Sistema de Seleção Unificada é uma plataforma que reúne vagas em diversas instituições públicas de ensino de todo o país. As inscrições para o SISU serão abertas no dia 22 de janeiro, podendo ser feitas até o dia 25. Para se inscrever, é preciso entrar no Portal Único de Acesso do Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, neste ano serão oferecidas mais de 264 mil vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Já o programa Universidade para Todos, o ProUni, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições provadas de ensino para estudantes de baixa renda que atendam aos critérios determinados. Para participar do ProUni, o candidato precisa ter participado de pelo menos uma das 2 últimas edições do Enem, alcançado resultado igual ou superior a 450 pontos de média e não pode ter zerado na redação. No Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pode se candidatar o estudante que a renda familiar mensal bruta seja de até 3 salários mínimos. E agora a gente fala sobre a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana e que ainda impacta a vida dos moradores. O desastre causou 12 mortes. E são muitos os fatores que contribuíram para mais esse episódio na capital fluminense, entre eles ocupação irregular das margens de rios, falta de coleta adequada de lixo e, claro, os efeitos das mudanças climáticas, entre outros fatores. A segunda-feira por lá foi de levantamento dos estragos. Onde a água baixou, os moradores aproveitaram para tirar a lama de casa. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. A água entrou aqui, perdemos tudo, tá aí meus 2 filhos, só deu tempo de eu socorrer e botar lá no terraço lá em cima, entendeu? E falei com a minha esposa, deixa ir embora porque a nossa vida é mais importante. Olha, as casas daqui foi totalmente tragada pela enchente. Móveis, aparelho doméstico, tudo perdido. Não dá nem vontade de entrar dentro de casa por causa do destroço que aconteceu aqui na rua. Até o começo da noite de segunda-feira, 12 pessoas tinham morrido por causa das chuvas. Socorristas ainda faziam buscas por uma mulher desaparecida após a queda do veículo em que estava no Rio Botas, em Belford Roxo. Segundo o governo do estado do Rio, o Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamento com 2,4 mil militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgate e em estruturas colapsadas. Bom, e o governo do Rio de Janeiro informou que as pessoas em vulnerabilidade atingidas pelo temporal do fim de semana vão receber o cartão Recomeçar. O benefício de R$ 3.000 vai ser pago em parcela única até a próxima semana. E veja a seguir, Donald Trump tem vitória triunfante nas primárias republicanas de Iowa. E depois do intervalo, a gente te conta uma história motivacional. Um senhor de 96 anos que encontrou no esporte o combustível para a longevidade. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa terça-feira. A corrida presidencial americana já começou. O magnata Donald Trump venceu as primárias republicanas no estado de Iowa. Vamos conferir o placar. Donald Trump obteve uma vitória triunfante nas primárias republicanas de Iowa na segunda-feira e comemorou o resultado com apoiadores. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for... Eu realmente acho que é hora de todos se unirem. Queremos nos unir, seja republicano ou democrata, liberal ou conservador. Seria tão bom se pudéssemos nos unir e endireitar o mundo e resolver os problemas, toda a morte e destruição que estamos testemunhando. Isso praticamente nunca foi assim.
practically never been like this. O atual presidente Joe Biden reconheceu que o resultado coloca Trump como o claro favorito dos republicanos neste momento. O magnata de 77 anos, que enfrenta 4 acusações criminais, obteve uma grande vantagem sobre os principais rivais, Ron DeSantis e Nikki Haley, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Em quarto lugar ficou Vivek Ramaswamy, que já desistiu da disputa e pediu votos para Donald Trump. A partir da próxima semana, o calendário das primárias vai levar os candidatos a New Hampshire e eles continuarão nos demais estados até junho. Em julho, o candidato presidencial republicano será oficialmente nomeado durante a convenção nacional. Donald Trump quer eliminar a concorrência antes do início dos seus julgamentos, já que alguns deles podem levá-lo a penas de prisão. Enquanto isso, os democratas também realizam primárias sem muito mistério, que devem nomear Joe Biden para a corrida pela reeleição. A Organização das Nações Unidas voltou a pedir um cessar-fogo em Gaza. De acordo com dados do Hamas, que governa o território palestino, mais de 24 mil pessoas morreram desde o início do conflito com Israel no dia 7 de outubro de 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu nesta segunda-feira um cessar-fogo imediato em Gaza, quando o conflito entre Israel e o movimento islamista palestino completa 100 dias. Precisamos de um cessar-fogo humanitário imediato para garantir que a ajuda suficiente chegue onde é necessária, para facilitar a libertação dos reféns, para conter as chamas de uma guerra mais ampla, porque quanto mais o conflito em Gaza durar, maior será o risco de escalada e erro de cálculo. O Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a Organização Mundial da Saúde alertaram em comunicado conjunto para o risco de fome e epidemias de doenças mortais em Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas começou após o ataque do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da agência France Press baseado em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 132 permanecem reféns em Gaza, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas. Os bombardeios israelenses já provocaram cerca de 24.100 mortos, a maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, afirmou nesta segunda-feira que a fase intensiva da guerra no sul da faixa de Gaza vai terminar em breve. Após Washington e Londres realizarem uma série de bombardeios contra posições dos rebeldes Houthis no Iêmen, em resposta aos ataques do grupo a navios mercantes no Mar Vermelho, o Irã pediu nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o Reino Unido parem imediatamente com os bombardeios. Aliados de Teherã, os rebeldes Houthis controlam grande parte do território do Iêmen, incluindo a capital Saná, e atacam embarcações em solidariedade aos palestinos vítimas do genocídio na faixa de Gaza. Altos funcionários de Saná nos disseram que enquanto o genocídio em Gaza continuar, enquanto a guerra continuar, eles vão impedir a navegação de barcos pertencentes ao regime israelense ou que se dirijam a Israel. A escalada das tensões no Mar Vermelho desperta preocupações e coloca em risco a segurança e a proteção das cadeias globais de abastecimento de materiais. Estados Unidos e Reino Unido bombardearam várias instalações dos Houthis na última semana, enquanto a União Europeia discute nos próximos dias o possível envio de uma missão naval à região. Devido aos ataques, muitas empresas de navegação começaram a evitar o Mar Vermelho e passaram a percorrer uma rota maior e mais cara pelo extremo sul da África. E no Equador, em meio a operações militares, 43 prisioneiros continuam foragidos após escaparem de uma prisão no norte do país, em Esmeralda, cidade perto da fronteira com a Colômbia. Unidades da Guarda Costeira do Equador patrulham o Golfo de Guayaquil, que é o epicentro do narcotráfico no país. A luta contínua contra grupos criminosos também se estende às águas, já que o estuário de Guayaquil e seus 28 portos desempenham um papel fundamental nas exportações do país. A luta contra os grupos criminosos não ocorre apenas nas favelas. Nesta cidade portuária, o combate também é travado nos diversos manguezais e enseadas
Narcotraficantes que trazem cocaína dos vizinhos Colômbia e Peru usam técnicas próprias para enviar a droga para o exterior. A contaminação da carga, que tradicionalmente ocorre na fase anterior, antes do envio da mercadoria, agora divide as atenções com um novo processo. Em relação à contaminação de contêineres, pequenas embarcações se aproximam de navios mercantes em alta velocidade e eles sobem em cordas presas aos navios, tentando não serem vistos pela segurança. Eles quebram as correntes dos contêineres e, depois de terminar a contaminação, eles fecham com outras correntes. Depois pulam na água, onde são pegos por outro barco. O estuário de Guayaquil e seus 28 portos é o pulmão da economia equatoriana. Tirando petróleo, 80% das exportações do país saem por esse golfo, sobretudo seus principais produtos, como a banana e o camarão. Ellos lo que tratan es de sembrar el terror, el miedo a lo largo del canal. O objetivo deles é semear o terror e o medo ao longo do canal, para aqueles que exercem atividades legais, como criadores de camarão, pescadores, etc. Por outro lado, eles também tentam contaminar navios de carga internacionais e cometem crimes como roubo, sequestro, extorsão e assassinatos. A delinquência em suas várias formas, como são o roubo, o sequestro, a extorsão. De acordo com autoridades equatorianas, cerca de 70% da cocaína que chega à Europa vem do Equador e 80% dessa droga sai de Guayaquil. Vamos mudar um pouco de assunto. Chega de falar de guerras e conflitos e vamos falar de esporte. O astro Lionel Messi foi eleito pela 8ª vez na carreira o melhor jogador do mundo, 3ª vez pela FIFA. O FIFA The Best 2023 premiou diversas categorias nesta segunda-feira. O brasileiro Guilherme Madruga recebeu o prêmio pelo gol mais bonito do ano passado. Vamos ver. A FIFA entregou nesta segunda-feira os prêmios The Best aos melhores do ano de 2023. Entre os homens, o astro Lionel Messi conquistou pela 3ª vez o troféu. O argentino superou o norueguês do Manchester City Erling Haaland, que parecia ser o favorito nas apostas, e o atacante francês Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain. Nenhum dos três esteve na premiação realizada em Londres. Entre as mulheres, nenhuma surpresa. A espanhola Aitana Bonmati foi a vencedora, depois de já ter sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo feminina e ter vencido a Bola de Ouro. Ela superou a compatriota Jennifer Hermoso, que marcou 3 gols e deu 2 assistências na conquista da Espanha da Copa do Mundo feminina, e a colombiana Linda Caicedo, que chegou às quartas de final do torneio. O brasileiro Ederson, do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro de 2023 e Mary Earps, da seleção inglesa, a melhor goleira. Pep Guardiola, vencedor de 5 títulos na categoria masculina pelo Manchester City, e a holandesa Sarina Wiegman, finalista da Copa do Mundo pela seleção inglesa, foram eleitos os melhores técnicos. A seleção brasileira recebeu o prêmio FIFA Fair Play pelo seu gesto contra o racismo. Em um amistoso contra a seleção de Guiné em junho, a Canarinho trocou a tradicional camisa amarela pela preta, em solidariedade ao atacante Vinícius Júnior, vítima de insultos racistas em jogos do Real Madrid. O prêmio Puskás de gol mais bonito foi para Guilherme Madruga, jogador do Botafogo de São Paulo, por um golaço de bicicleta de fora da área. A brasileira Marta foi homenageada na cerimônia da FIFA. A partir de agora, ela vai dar nome a um novo prêmio, que será entregue à autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino. Agora você vai conhecer uma história motivacional. Nossa equipe de reportagem foi ao interior de São Paulo para mostrar como um senhor de 96 anos de idade conseguiu encontrar no esporte a motivação para a sua saúde e principalmente para a vida. A reportagem especial é do Marcos Marinho. Saindo da capital paulista, foram quase 400 quilômetros percorridos para contar essa história impressionante. Com pouco mais de 115 mil habitantes, Catanduva é uma cidade que tem uma personalidade daquelas que dá orgulho de conhecer. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. E a rotina dele começa assim, acordando cedo e preparando as coisas para as atividades. E como todo brasileiro, o seu Guilherme não deixa de tomar um bom café da manhã.
Com o café da manhã tomado, agora sim, o ponto-chave dessa história toda começa. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Desde que eu sempre gostei, de praticar algum tipo de esporte. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme. E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou. Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu e chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso. Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. E as competições, somadas à motivação e uma boa alimentação, levaram o seu Guilherme a patamares que nem ele mesmo sabia que era possível. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Eu estou me preparando para esse ano aqui bater recorde, mas também se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? A chegada no clube de tênis da cidade de Catanduva já demonstra o porquê do seu Guilherme ser tão vencedor. Ele mal chega no clube e vai direto à academia. A atividade feita corpo aquecido. Bora pra piscina, que ainda tem treino para ser feito. É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E é aqui nessa piscina que o seu Guilherme passa boa parte do seu tempo. Um ambiente em que ele se sente tranquilo e muito confortável. Seu Guilherme, fala pra mim, como você se sente na piscina? Ô Marcos, eu me sinto realizado aqui, rapaz. Isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma gostosura. Quer dizer, além do esporte que você faz, o prazer que você sente. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus. Eu acho que ele me protege muito. Eu sou muito protegido. É, seu Guilherme, definitivamente chegar nessa idade não é para qualquer um. Mas quem sabe essa história não sirva de exemplo para tantos outros idosos que possam encontrar no esporte a motivação para uma vida melhor. Olha só, 8 horas e 58 minutos, ainda dá tempo de dar aí uma caminhadinha pelo bairro. A gente não pode mais fazer feio diante desse exemplo do seu Guilherme, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você e eu volto à 1 da tarde com um resumo das notícias da manhã dessa terça-feira. Obrigada pela sua companhia. Até mais.